Então quero ler um versículo aqui muito conhecido nosso, Mateus capítulo 16, versículo 18. E eu também digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. Te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Me chama muita atenção esse texto da palavra. Quando nós visitamos, até mostrei há pouco tempo aqui na tela, os irmãos, quando nós visitamos ali em Israel, o local Cesareia de Filipe, a cidade de Cesareia de Filipe, e naquele lugar em Cesareia é a nascente que me chamou atenção, porque é a nascente maior do Rio Jordão, nascente maior. Em cima está o Monte Hermon, com neve durante todo o ano, e ali forma a bacia, a bacia do Jordão é ali, assim como tem a bacia do Rio Verde, bacia do Rio Paraíba. Lá a bacia então é constituída de vários pontos, mas a nascente principal nós tivemos ali, em Cesareia de Filipe, que quando fala que as portas do inferno não prevalecerão, ali tem esse local, aonde era um templo pagão, a bacia de Bânias, que na verdade, traduzindo para nós, do árabe, é pânico. O deus do pânico era que dominava aquele local, que era um local cercado de orgias, de magia negra, de ocultismo, de todas as formas de invocação dos mortos. E nós podemos ainda ver ali, ainda tem as ruínas do local, uma grande gaiola, aonde ficavam presas as cabras. E quando eles chegavam altas horas da noite, eles puxavam a cabra, sacrificavam a cabra e derramavam o sangue da cabra. Sacrifício de animais, e existia sacrifícios humanos. Ali era um local pagão, tudo misturado, parecia o carnaval do Rio de Janeiro, com orgia, com feitiçaria, porque o carnaval hoje tem essa conotação, Para muitos não tem, para o povo que está acostumado lá não tem nada disso, mas para nós a gente olha e vê. Eu não sei se vocês viram lá, saiu caminhão de oferenda, até bode, cabeça de bode, de porco, foi carregado lá no caminhão. Não era muito diferente de hoje em dia, mas naquela época, essa bacia do Bânias, a bacia do Pânico,
aonde a nascente, até hoje, né, a nascente do Rio Jordão, era esse lugar pagão, o paganismo predominava ali. Além do templo pagão, além das festas, das bebedeiras, das drogas já existentes, né? E interessante que me chamou a atenção ali, que Jesus viajou 111 quilômetros. Eu fiz questão de marcar a quilometragem. Quando nós saímos de ônibus de Cafarnaum, e nós chegamos até a Cesareia de Filipe, ali no local chamado Portas do Inferno. Gastamos 111 quilômetros. E o mais interessante é que Jesus pegou os seus discípulos e foi para esse local. Saiu do centro de Jerusalém, né? Que Cafarnaum é o quartel-general aonde Jesus preparava os seus discípulos. Dali ele partia para outros lugares. Ali era o ponto de referência de Jesus, era Cafarnaum. E a gente pergunta, mas não é esquisito isso? Jesus pegou os discípulos, foi lá na porta do inferno, que chamava Porta do Inferno, porque o nome já fala, era horrível, era terrível, né? Então, eu vi o guia falando para nós, e eu perguntei para ele, aquele local ficou marcado, quando Jesus perguntou, está aqui. Vou ler o versículo 17, Mateus 17. Bem-aventurado, Jesus respondendo, e disse: ó geração incrédula. Opa, Mateus 16, 17. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Que Pedro tinha falado: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que havia de vir. Porque ninguém sabia direito quem era Jesus. Interessante, né? Jesus andando com 12 discípulos, fazendo milagres, operando maravilhas, mas ainda os discípulos não sabiam quem ele era direito. E muita gente hoje em dia também não sabe ainda, né? Às vezes teve uma experiência muito fraca com Jesus ainda, muito superficial. Mas vai chegar a hora que os discípulos, né? Jesus ainda falou para ele: quem te revelou foi o Pai que estás no céu. Que uns falavam, ele é um profeta. O outro dizia, talvez, ele é um filósofo. E Pedro falou. E aí ele falou: tu és Keifa, em hebraico, pedra. Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta rocha, que você vê aquele ladeado assim de rocha grande, o sopé do Monte Hermon. E Jesus aponta, ali faz uma associação, tanto de Simão, como Keifa, como Pedro, como a rocha. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, há anos passados, irmãos, eu tinha uma visão de libertação. Quando falava em culto de libertação, eu acho que muita gente também ainda tem esses pensamentos, que era demônio estribuchando, conversando, falando.
Muito, muito, muito raro acontecer uns casos assim hoje, comigo. Mas já aconteceu vários. De ter até que o diabo não quer ir embora, quer conversar, conversa, deixa ele falar. Mas já aconteceu faz tempo. Que a verdadeira libertação está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade vos... Conhecereis a verdade. O verbo não está conheceu, conhecia, tendo conhecido a verdade, não. Conhecereis, prossiga, conhecendo, e nós vamos alcançar verdadeira libertação, que é a verdadeira vida em abundância que Jesus prometeu. Está lá escrito no Evangelho de João: eu vim para que tenhais... Está fraco, irmãos? Eu vim para que tenhais e que tenha abundância. Que tenha com abundância. A gente vê de vez em quando, na época da chuva, as enchentes aí, igual aconteceu em Juiz de Fora e Ubá, aquela abundância de água, né? Se refere a... Nós podemos também enxergar que Jesus quer dar vida e abundância para cada um de nós. Por outro lado, tem gente que enxerga que vida e abundância só depois que morre. Depois que morre, já está garantida a vida e abundância para nós lá, né? Já está garantido. Jesus quer dar vida e abundância para nós aqui, hoje. Eu não consigo, sabe? Não é que eu não queira, não. Eu não consigo aceitar, sabe, essas mazelas que o Satanás cria. Tipo assim, espírito de depressão, espírito do síndrome do pânico. Veja que o local ali da bacia até hoje tem o nome grego Banias, que quer dizer pânico. A síndrome do pânico. Local Cesaré de Filipe ali, nas portas do inferno. Então, conhecimento da palavra liberta. A palavra liberta. Eu venho com uma série de mensagens aí no domingo. Os irmãos devem estar aguardando, percebendo. Uma série de mensagens, né? Nós falamos, nós vamos caminhando, porque a palavra é que nos sustenta. Sustenta os irmãos e me sustenta também. Nós falamos domingo do pão. Pão que o anjo trouxe, que sustentou o profeta. Levanta e vai, porque a sua caminhada é longa. Jesus é o nosso pão. Então, eu acredito na libertação pelo poder da palavra de Deus, clara e entendida. Existe hoje, né, as religiosidades aí, que é o maior inimigo das pessoas de ser abençoado. O maior inimigo. Espírito de religiosidade. Não acredito nisso, não acredito nisso, não acredito nisso. Jesus já fez isso. Já me questionaram. Jesus fez isso na cruz, sim. Isaías, o profeta. Quantos, não sei se chegou 1000 anos antes de Jesus, ou 600, eu não me lembro exatamente quantos anos, o profeta falou: ele levou sobre si as nossas transgressões, ele levou sobre si as nossas maldições. Vamos supor que seja 600 anos antes de Cristo que ele falou, o profeta Isaías. Já está falando no passado
que ainda aconteceria no futuro. Olha a Bíblia, ele levou. Então eu acredito sim, irmão, Jesus lá na cruz, lá no Calvário, ele carregou as nossas maldições, levou as nossas maldições, curou as nossas doenças. E aí vai uma pergunta: mas por que tem pessoas doentes? Por que tem crente doente? Nem tudo é maldição. O nosso corpo é fragilizado, sim. Mas eu tenho deparado com muito crente, irmãos, que tem sofrido por causa de maldições não quebradas ainda. Não foram quebradas. E que é a causa daquilo que estão vivendo hoje. A causa daquilo que está passando hoje. Uma doença grave, incurável, uma depressão severa, um pânico horrível, uma quebradeira financeira sem fim. É só a gente analisar aquilo que está sendo, que está prevalecendo. Eu ouvindo, uma morreu de câncer, o morreu de câncer, o outro também morreu, o outro também morreu, uns 4 pessoas problemas de câncer na família. Eu não posso falar que isso é bênção geracional, isso é maldição geracional. Então é uma questão de entendimento. Jesus levou, mas será que eu tomei posse daquilo que Jesus levou? Eu entendi que ele levou e eu tomo posse daquilo que ele fez por mim na cruz? Ele já fez tudo que Jesus, até tem uma música, não tem? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas muita gente não alcançou essa libertação. E aí Jesus falou para ele assim: olha, nesse versículo, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E aí então joga uma pergunta para os irmãos: que porta do inferno está prevalecendo na sua vida, na sua família, na sua casa? Essa porta do inferno, irmãos, ela tem que ser fechada. A porta do inferno tem que ser fechada. E Jesus fala aqui, olha, o versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus está dando uma palavra poderosa: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Vamos falar um pouquinho de ligação. Ligação. O fato de uma pessoa ter uma fé idólatra, só isso basta para carregar a maldição hereditária. Está lá escrito, Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, não vamos ler? A maldição hereditária, que é uma quebra de princípio. E quando nós quebramos o princípio, nós autorizamos que o Espírito venha e nos fira com maldição. Podemos ler? Êxodo 20, 4 e 5, vamos ler então. Êxodo 20, versículo 4 e 5, vamos ver. Não farás para ti imagem de escultura, e nem alguma semelhança do que há em cima no céu, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, e nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus,
Sou um Deus zeloso. Visito a iniquidade. Está chamando isso de iniquidade. Traduz aí, maldição. Visito a maldição dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Visito até a quarta maldição. Essa ligação, sabe? A pessoa é ligada. Aí aparece Jesus quebrando tudo, resolvendo tudo, e agora eu preciso então resolver a minha parte, fazer a minha parte. Não é eu que estou falando, é a Bíblia, a palavra. Houve uma ligação, quebra de princípio, quebrou um princípio. Depois, tanto o Velho quanto o Novo Testamento fala: não adulterarás. Não é quebra de princípio? É quebra de princípio. Adultério, quebrou o princípio. O que mais que nós podemos chamar de quebra de princípio? Invocação de morto. Livro de Hebreus fala: ao homem, genérico, ao homem está destinado morrer uma só vez, vindo em seguida o juízo. E a Bíblia proíbe o contato com os mortos. Então os mortos voltam? Não voltam. Essa história, irmão, de quem morreu volta, não existe base na palavra de Deus. Tem muita igreja que acredita, mas a palavra de Deus, ela é muito clara. Se a gente for esclarecer aqui, a gente vai ver. Invocação dos mortos, ligação com os mortos, com as almas. O dia das almas, as almas tal. Não. Jesus deixou muito claro, muito claro. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem meio termo, né? Não existe meio termo. Está bem claro nos evangelhos. Então, tudo que te ligou na terra, e a gente pensa que a só palavra de Deus é um papel, é simplesmente um papel, ou é coisa de crente, é radicalismo, é fanatismo. É coisa de Bíblia. É coisa de Bíblia. Hoje nós podemos ler, né? Você abre a internet, você pode abrir o G1, você pode ver a Folha de São Paulo, você pode ver a Veja, revista Isto É. Quando um publica, todos publicam. Todos publicam. Palavra de Papa. Palavra de Papa. Qual é a palavra do Papa? Maria não é corredentora. Ela não é intercessora. Ela não é mediadora. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E por coincidência, nós estávamos no Vaticano. Quando ele fez, isso é decreto. Decreto, você pode consultar depois quem quiser, não estou falando besteira aqui não. Estamos falando realidade. Apontando para um Deus, Jesus. E aí quando você começa a pedir por outros meios, né, os mediadores da idolatria, os mediadores do kardecismo, os mediadores por aí, está quebrando princípio. Quebrou o princípio, ligou. E o que vai acontecer quando você quebra um princípio? E vai empurrando com a barriga? Lá na frente, vai ter um resultado, muitas vezes, catastrófico.
É uma pessoa que vai cair na depressão profunda. Não estou falando que nem tudo é causa disso, estou falando, mas vai ter problemas de feridas, de doenças, alergias e câncer e tudo mais. Da onde saiu essa raiz? Estou falando, espiritualmente falando. Falando espiritualmente. Por que eu falo isso, irmãos? Eu falo com convicção. Porque nós temos tido resultados. Eu não tenho um resultado por coincidência. Não tenho. Eu tenho milhares de resultados. Você sabe o que é 1 giga, né? No computador. Você sabe o que é 1 tera? É 1000 giga. 1 tera. Eu tenho guardado e gravado quase 1 tera de pessoas que estavam embaixo de maldição e foram liberadas. Foram liberadas. Então, eu estou falando por convicção da palavra e pelo efeito que nós vemos quase todos os dias, principalmente no nosso trabalho de quebra de maldição. Pastor, então um crente pode ter maldição? Pode. Ele pode estar carregando uma área cativa na vida dele. Ele pode estar em cativeiro. A palavra de Deus está falando. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então, muitas vezes eu provoquei essa ligação. Mas quantas ligações nós herdamos dos nossos pais, irmãos? Né? Com aquelas superstições de benzedores, essas coisas, né? Superstições e leva para quebranto, não sei o quê. Ó, nada tem base na palavra. Se tiver base na palavra, bezerro de ouro tinha base na palavra, você acredita? Que coisa medonha. O bezerro de ouro era da religião, mas não era para fazer bezerro de ouro, fazia parte da religião lá, o sacrifício da lei, em parte, né? Parte. E aí as pessoas, quando Moisés começou a demorar, fizeram bezerro de ouro para adorar. Quebrou o princípio. Então vai aí uma série de coisas que pode quebrar princípio. Olha só. Pessoas crentes conhecem a palavra, que sabe da palavra, e não é pouco crente não. Está sendo levado a quebrar princípio. O jogo, hoje que está em alta, tigrinho, está em alta. Eu conheço irmãos que entraram por esse caminho do tigrinho e o tigrão, ó, engoliu ele. Perdendo família, enchendo de dívida. A Bíblia já fala antes, não é? Às vezes não joga no tigrinho, mas sabe, joga no quê? No bicho. Olha o nome, jogo do bicho. No nome até já fala. Meu pai ganhava no bicho toda semana. Eu até decorei a lista dos bichos, de tanto que ele jogava. Toda vez que ele jogava, ele enchia a cara de pinga. Águia, avestruz, o bode, a cabra, vaca, né? E o nome já dá uma sugestão, ó, o jogo no bicho. Não são coisas pequenas que faz toda a diferença, grande, e compromete o nosso amanhã, o nosso futuro. Compromete. Mas graças a Deus, né? Que tudo que desligares na terra será desligado no céu.
Deus nos dá essa solução. Tudo que eu liguei, eu posso desligar. Muitas vezes eu não liguei, não foi por minha causa, mas foi por causa os meus familiares fizeram com que eu ligasse. Então a gente chama de herança, herança maldita. E tem também aquela imposta. Seguidamente eu tenho percebido, irmãos, a maldição imposta. Maldição imposta. Por que será que manda fazer trabalhinho por aí, nas esquinas e tal? Qual a intenção? Qual a intenção da inveja? Qual a intenção do olho gordo? Qual a intenção do voodoo? Nós estamos falando ao vivo aqui. Não sei se você viu, tem uma reportagem na revista Veja. Até pouco tempo eu ainda tinha essa revista, deve estar no meio das minhas papeladas lá. Na época que teve, na época do presidente Collor, o irmão dele apareceu com câncer na cabeça. A revista trouxe lá que foi feito voodoo, né? Agulhas. E aí o Satanás vai entrando no subliminar, por subliminar. Aí começa os desenhinhos animados, né? Endemoniados, né? Endemoniados, mas eles vêm com aquela sutileza, com aquelas brincadeiras, com aquelas coisas. Lúcifer não é tão mal assim. Desenhinho da Disney diz que o Lúcifer não é tão mal assim. Vai incutindo na cabeça. Esses dias atrás eu conversei com uma moça que não é daqui. Ai, mas eu gosto tanto da minha macumba. Está entendendo? Nós estamos falando é de limpeza espiritual. Limpeza espiritual. Nós cuidamos da nossa saúde física, cuida até da saúde emocional, né? Procura um profissional. Mas a saúde espiritual, irmãos, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Que quando você resolve o problema espiritual, a doença psicossomática, é aquela doença que vai afetar o seu corpo, ela vai ser erradicada, vai ser curada, a pessoa vai ser curada. Se for uma doença transmitida aí pelos espíritos, você vai ser curado. Eu não quero exagerar não, mas mais de 90% dessas doenças emocionais aí, ela vem aí desses desenvolvimentos aí. Borderline hoje está tão comum, né? Borderline. Cortando perna, cortando braço, corta. E as pessoas cortam de prazer, de arrancar o sangue. O sangue. É um demônio que promove isso. Hoje até pensei em trazer eles aqui para os nomes. Eles não, ele está queimado no nome de Jesus. Trazer aqui para mostrar na tela. Demônios e as suas funções. Mas aí eu precisava de mais tempo, né? O que é que ele faz com as pessoas? Veio para roubar, para matar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Graças a Deus. O que eu faço para fazer esse desligamento? O que eu tenho que fazer? Porque Jesus falou: eu te darei as chaves do reino do céu. Talvez muitos aqui já entendam, já tomou posse dessa chave. Mas tem muitos que ainda não pegou essa chave e pode pegar hoje. Quando nós fizemos esse púlpito aqui, a Nilzinha pegou uma chave de madeira desse tamanho, a chave mesmo de madeira. Nós fizemos aqui um ato profético. Nesse púlpito aqui tem enterrado a chave, para a gente sempre lembrar. Te darei as chaves do reino.
Primeiro ponto, irmãos, para eu desligar, é reconhecer que existe um mal que está me afetando. Frequente. Precisa de dormir com remédio, insônia. Primeira coisa que eu pergunto às vezes para as pessoas: está dormindo bem? Quando a pessoa não está dormindo bem, ela está atormentada, noite muito mal dormida, às vezes insônia, né? Quando você passa algumas noites preocupado, você preocupa, a cabeça esquenta, é comum você passar a noite acordado. É comum. Mas o que eu estou falando é só aquelas pessoas que constantemente estão tendo problema. E quantos são curados? Né? Esses dias eu fiz uma lista lá no pessoas curadas, mostrei para o pessoal lá em cima. Tanta gente foi curada de insônia. Primeiro, então, você faz um mapeamento. Mapeia. Que tem tirado o meu sossego? Dependência emocional. E agora, além da dependência química, existe também a dependência emocional. Atendi uma moça que era dependente emocional, que sofrimento que ela vivia, irmãos. Ela vivia. Apanhava do marido, apanhava do marido. Mas tinha uma paixão por ele, que a paixão que ela tinha cobria toda a surra que ela levava. Que coisa, né? Dependência emocional. Hoje ela ficou liberta. Ficou liberta de tudo quanto é lado, porque não apanha mais, não tem dependência mais. Hoje até vi um versículo bíblico que ela colocou na rede social. Verdadeiramente livre. É. E outros tipos aí que você pode fazer. Primeiro passo é esse. Ponto. Aonde que está me afetando? Segundo ponto, admitir que precisa de libertação. Sabe? Eu preciso e vou ser liberto. Eu quero, eu creio. Há poucos dias tinha uma senhora aqui da cidade de São Lourenço, trouxe a filha. A filha sentou aqui para a gente fazer oração por ela. Ela nem sabia para que ela estava sentada aqui. Perguntou para a mãe dela: mas o que eu vou fazer aqui? Sabe o que aconteceu? Nada. Porque o primeiro passo para ser liberta, a pessoa tem que querer. Não é eu querer pela pessoa. Para ela receber uma libertação total, é ela que precisa. Eu quero. Sempre via Jesus perguntando para o cego lá: cego, queres que eu te faça? Mas Jesus vai perguntar para o cego o que quer. Claro que eu quero ver, né? É claro que eu quero ver. Mas, e se ele não quisesse? Se ele estivesse querendo receber outra coisa que não era a visão, Jesus queria ver da parte dele: eu quero. Eu garanto, irmãos, quando uma pessoa ela está drogada, viciada, mas ela vem querendo algo de Deus para a vida dela, e ela é liberta instantaneamente. Eu tenho visto muitos casos. Mas quando as pessoas começam a colocar, sabe, religião por meio, no fundo não quer. O que você quer que eu te faça, leproso? Quero ficar limpo. Foi isso que Jesus falou para ele? Você quer ser limpo? Não precisava
parecia que não precisava nem perguntar, um leproso ali, ia ser curado da lepra. Mas Jesus fez questão de perguntar. Nem todo mundo está com o coração aberto, buscando, querendo. É mais fácil levar lá no psiquiatra em São Lourenço, encher de consulta, encher de remédio, padecendo, sofrendo, do que ir num trabalho de quebra de maldição e ficar livre. Ah, eu não posso por causa da minha religião. Ó, religião. Não sou marxista, não sou socialista, mas uma frase de Karl Marx que pelo menos serve para alguma coisa é essa: religião, o ópio do povo. Ele falou isso. É que ele não conhecia Jesus vivo, né? Ele ia entender. Mas trocando em miúdo. Uma igreja aí, dias atrás, fazia tempo aí, uns 6 meses, sei lá quanto tempo, a moça estava no fundo da cama com depressão, no fundo da cama. O marido dela chorando, que a mulher está com depressão. Eu falei, ó, me proponho a ir lá. Ah, mas o pai dela não deixa. Uma religião, não vou falar o nome aqui não. Né? Entendeu? O pai dela não deixa por causa da religião. Por causa da religião mata a filha lá, sofrendo. Né? Coração aberto, primeiro passo para você ser abençoado. Só o fato de você estar aqui hoje, você está com o coração aberto. Está me ouvindo aqui, você está com o coração aberto. Amém, irmãos? Os irmãos estão nos assistindo também. Se está assistindo, você está sentado na sua cama, no seu quarto, na sala, não sei aonde, no telefone, na televisão, assistindo, só o fato de você estar me assistindo, o coração já está aberto. A chave já está na sua mão, já vai abrir. A chave da bênção. Eu te darei a chave do reino. Terceiro ponto, então, qual é? A oração da renúncia. Oração da renúncia. Eita oração poderosa, irmãos. Entendo o que eu vou falar. Eu já rezei muito, hein? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino. Aquela repetição, sabe? Já rezei. Salve, rainha, mãe, misericórdia, vida sua. Nossa, Pai. 6 horas fazendo penitência, já fiz 6 horas. 100 vezes já rezei. Já fiz isso. Mas a oração da renúncia não pode ser algo de cunho repetitivo. A oração da renúncia é oração de entendimento. Eu renuncio a Satanás, a seus demônios, porque eu estou renunciando, porque as portas do inferno vão fechar na minha casa, na minha vida e na minha família. Por isso eu renuncio. É diferente. Amém? É diferente. Palavra maldição no hebraico, ela tem 3 letras. 3 letras que compõem a palavra maldição hebraica. A primeira letra que compõe a palavra, que o hebraico é escrito de trás para frente, é a letra do macaco. Macaco? Coffee. Parece o café do inglês. Coffee. A letra do macaco, primeira letra. Depois Dalet e Dalat. 3 letras. Palavra maldição. Você pode ver. Depois você pergunta, mas por que a palavra maldição começa com a letra do macaco? Porque você sabe que o hebraico é igual a nossa química hoje, né? Quando a gente fala H2O, todo mundo sabe que é água. Lá é por símbolos, né? A letra, o alfabeto hebraico é a mesma coisa. Tem essas variações aí. E ela começa com a primeira letra então, que é o Kof. É a letra do macaco. Porque o macaco é um animal irracional.
Mas é um animal que é mais semelhante que o ser humano. É um dos animais que mais se aproxima do ser humano em semelhança. O que diferencia o macaco do ser humano é que ele é irracional. Ele não raciocina. Ele não raciocina. Então, o primeiro ponto da palavra maldição está na ignorância. Ignora, né? Luiz Antônio Saconi foi um escritor, escreveu um livro assim, Não Erre Mais, mas isso não é livro de evangélico não, é livro de português. Ele falou que ignorante não é aquele que erra, mas aquele que ignora as causas dos erros. Nunca mais esqueci essa frase, quando eu fiz faculdade, que eu era adotado esse livro para nós, né? E essa frase ficou na minha cabeça. Ignorante não é aquele que erra, mas é aquele que ignora as causas dos erros. Quantas causas? Então, por isso que a palavra maldição no hebraico começa com isso, que tem muita gente que ignora a causa desses erros, dessas ligações, dessas maldições. Mas a outra letra, sabe o que ela diz? Você pode, traduzindo, você pode estar embaixo de maldição, mas você pode quebrá-las também. Amém? Ela pode ser quebrada também. Recurso que nós temos. Então, por mais que nós vivemos uma vida lá atrás, ignorância, a palavra de Deus fala que Jesus não leva em conta os tempos de ignorância. Mas agora você está conhecendo, você está regimentando, você está tendo armas para lutar e para desligar esse mal. Por que Jesus levou naquele antro? Levou ali, para dar uma lição para os discípulos. Olha, se você já se envolveu com isso, com pornografia, com prostituição, com fornicação, se você se envolveu com tudo isso, mas você ligou tudo na sua vida, já pensou o próprio Jesus? Vai acontecer nesse momento, você pode desligar tudo na sua vida. Poder que você vai declarar no reino espiritual: eu renuncio. Amém? O poder da renúncia é tão forte. Eu sempre trago lá atrás o Jânio Quadros, né? Ex-presidente que o Brasil teve, acho que foi o que governou o Brasil 2 meses só, acho que nem isso. Chegou lá na presidência: eu renuncio. O que aconteceu com ele depois disso? Não sou mais presidente. Não sou mais. Eu não sou mais, não faço mais parte da administração, não faço mais parte, acabou. Eu renuncio a Satanás, seus demônios. A porta do inferno não tem mais porta aberta na minha vida, porque eu renunciei. E o Papa anterior lá, o que renunciou também, acho que não sei se foi o Bento XVI, acho que foi o Bento XVI. Chegou lá no Vaticano e falou: eu renuncio, não sou mais Papa. A partir de hoje eu não sou mais o Papa. Vieram fazer uma eleição lá e colocaram outro. Se o presidente do Brasil falar: eu renuncio, oh meu Deus do céu. Vamos ficar em pé. Essa eu não sabia. Vira o poder da renúncia, irmãos? Não basta, você não precisa ter uma fé da mulher cananeia. Porque a mulher cananeia, Jesus elogiou a fé dela. Grande é a sua fé. Não.
se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, vai, ele vai. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Então, eu estou procurando facilitar o mais possível. Você vai dar as mãos agora. E nós vamos exercer esse ato de fé aqui. Às vezes você está vindo aqui hoje pela primeira vez. Só não pode assustar, viu, que tem maldição, tanto no catolicismo como no protestantismo, tem maldição. Eu não estou contra a sua fé. Estou ensinando uma nova fé. Um novo mandamento da palavra de Deus. E nós podemos fazer esse ato de fé. Você vai curvar a sua cabeça enquanto eles vão louvar o Senhor. E é bom que você dá uma raciocinada aí. Faz um mapeamento. Não é? Moisés falou assim para os espias: vai lá, dá uma olhada lá. Faz um levantamento para mim, faz um inventário das terras. Diz que a terra mana leite e mel, vai lá, faz para mim um levantamento. 10 confirmaram a bênção, mas desistiram. 2 falaram, tomaram posse da bênção. Não, nós vamos. O negócio lá é terra de gigantes mesmo, é terra que mana leite e mel, tamanho do cacho de uva. Tem que carregar nas costas. O negócio é mapeamento. Mapeia aí. Romper. Vai romper aqui hoje, irmãos. Em espírito. Depois da música, em verdade, eu vou pedir para tirar do ar. Amém? E nós vamos fazer uma oração. Te adoramos.